Céu da semana com calendário astrológico para a gente poder acompanhar o que está acontecendo nesses próximos dias, valendo dos dias 17 de fevereiro até o dia 23 de fevereiro de 2025. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira, astróloga e taróloga. Sejam bem-vindos aqui. Já aproveita para deixar o seu like. Curte, né, então o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Para vocês, uma curtida, um comentário é um segundo e para mim é a sua curtida, o seu comentário que faz a diferença. Aproveita para se inscrever no canal, aqui a gente está sempre trazendo os temas mais relevantes dentro do mundo da astrologia, tá bom? Veja, a gente está começando uma semana nova, então, né? A gente está começando aí no dia 17. Gente, vocês sabem que essa semana em fevereiro ela é uma semana muito interessante, inclusive eu vou deixar para vocês, vou tentar anexar aqui no final do vídeo, no card, o vídeo que a gente tem falando sobre Mercúrio em Peixes, tá? Mercúrio entrou em Peixes, na verdade, foi no dia 14 de fevereiro, né? Se a gente for ver aqui, ele entrou em Peixes nesse dia 14 de fevereiro, e o trânsito de Mercúrio em Peixes, ele muda muito a cara da segunda metade de fevereiro para nós. Né? Enquanto não é só Mercúrio, né? Nessa semana que a gente está conversando agora do dia 17, a gente tem alguns planetas que continuam entrando em peixes. Enquanto os primeiros 15 dias, 17, 16 dias, né? Estão carregando muito da energia do Sol ainda em Aquário, e antes do dia 14, Mercúrio também em Aquário fazendo bons aspectos com outros planetas, Vênus em Áries, né? Quando a gente chega nessa segunda metade de fevereiro, que é o vídeo que a gente está fazendo aqui hoje do dia 17, o mês fica com uma cara mais imaginativa. O mês fica com uma cara mais artística, mais voltada para o sentir. Porque desde, vamos colocar assim, dia 18 de janeiro, né? Então, contando um mês para trás de agora, a gente estava com um pensar muito ativo. Vem muitas ideias, vem muitos pensamentos, vem uma ansiedade muito grande. É difícil a gente organizar essa ansiedade dentro de nós. Isso a gente também vivenciou muito na última semana, do dia 10, 11 de fevereiro, que tinha uma alta ansiedade, um pico ansioso. Também gravei vídeo sobre isso, especificamente falando sobre a ansiedade daquele momento. E agora a gente tem um resto de mês que não é que a gente não está ansioso ou que a gente não está pensando. Claro que estamos pensando como sempre, mas existe uma valorização do sentir. Existe uma valorização de interpretar o que acontece dentro de mim. O exterior é importante. Os meus encontros são importantes, o meu trabalho é importante. Aquilo que vem das outras pessoas tem um valor. Só que aquilo que vem de dentro de mim, os meus sentimentos, o meu corpo, os meus sonhos, sonho no sentido de dormir e sonhar, tá? Nesses 15 dias finais aí de fevereiro, a gente tem um contato maior com o nosso mundo interno, dado primeiro por Mercúrio, que já está transitando em Peixes desde o dia 14. Ele também traz algumas questões que a gente vai falar muito nessa semana, e dado também pelo Sol, que vai entrar em Peixes também, agora nesse dia 18, na terça-feira. Então vocês veem que existe uma amplificação desse olhar voltado para o meu interior. Existe um desejo de eu me conectar com coisas que reequilibram o meu interior. Até porque o signo de Peixes também se relaciona a um tipo de cura. Vai falar que é um signo que se envolve muito com atividades terapêuticas, psicoterapia, tarô terapêutico. Então a gente começa a interpretar símbolos nas nossas vidas. Isso aumenta a nossa capacidade de interpretar o que acontece dentro da gente. Um monte de gente aí mística me ouvindo, um monte de místico aqui no canal, né? Que às vezes vem um Mercúrio em Peixes, a pessoa sonha mais, fica mais intuitiva, a pessoa volta a puxar as cartas dela de tarô. E se conecta com aquilo, né? Não é uma coisa sem sentido para ela mais. Então, existe essa valorização do mundo interno. Existe também uma criatividade, se você trabalha com atividades criativas, artísticas, algumas coisas ainda nos ajudam, tá? Nessa semana, alguns dias estão meio complicados ali para todo mundo, tá? Eu vou falar isso para vocês também, mas existe esse acesso criativo positivo e que muitas vezes é o que a gente precisa para dar uma cor maior na vida. A vida não fica tão mecanizada.
porque eu começo a olhar para como eu tô me sentindo e valorizar as informações que vêm de dentro de mim. Tá dando para entender? Então a gente tem esse quadro no céu. Eh, Outras coisas importantes, o sol também está entrando em peixes agora, falei para você que se você tem uma atividade, é um designer, é um artista, é uma pessoa que trabalha com linguagem, uma pessoa que trabalha com moda, uma pessoa que trabalha com música, né, são pessoas que podem ter, não digo uma produtividade, mas uma inspiração muito aproveitada, tá. E se você gosta de algum tipo de arte, você também se enquadra nesse grupo, né. Se você gosta de escrever, de ler, de pintar, enfim, tudo isso também fica favorecido em algum nível. A gente tem outras coisas importantes para falar aqui nessa semana, tá. Essa entrada de planetas em peixes também tem um custo para nós. Um custo que é, vocês estão vendo aqui esse aspecto? A gente tem, ó, Mercúrio, eu não queria passar em cima que fica aparecendo umas letrinhas, mas ó, Mercúrio tá recebendo uma quadratura de Júpiter, tá? Qual que é a nossa situação? Esses dias 19, 20 e 21, a gente já tem um histórico, né, de saber que o Mercúrio que entrou em Peixes nesse dia 14 faz com que a gente se conecte muito a um plano emotivo e sensível, mas que nos desconecta em alguns momentos de uma funcionalidade. Eu não fico tão produtivo, não fico tão eficiente, porque eu também não estou priorizando tanto só os meus resultados. Eu estou priorizando como eu me sinto, o que que é importante para mim, o que que me cura, né? Além disso tudo, esse acesso à imaginação também deixa a nossa mente com uma menor capacidade de filtrar coisas. Então eu fico mais esquecido, mais distraído. Eu tinha uma prioridade no dia, de repente, cadê as minhas prioridades? O meu dia virou de cabeça para baixo, tá certo? Então a gente tem coisas que começam a nos atrapalhar um pouco também, tá? Então tem esse custo, Mercúrio entrando em peixes e recebendo alguns aspectos tensos, como ele tá recebendo aqui de Júpiter nesse dia 20, mas influencia, cara, no mínimo da quarta até a sexta. Eu diria da quase da terça até a sexta, tá? Mas mais a quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Sendo que o pico é a quinta, né. E aí acontece o quê? Essa mente avoada fica mais avoada ainda. Essa mente desconcentrada consegue filtrar menos ainda os assuntos, entendeu. Eu tenho uma reunião para fazer, eu tenho um documento para eu entregar, eu tenho uma data para cumprir. Será que eu estou cumprindo essa data? Será que eu estou prestando atenção no destinatário, no cara que vai receber o meu e-mail? Eu digitei esse endereço de e-mail certo? Tá? Outra coisa que também acontece, Mercúrio em Peixes, pela astrologia clássica, é mais grave ainda do que pela astrologia moderna. Na moderna, a gente passa um pouco de pano para ele, né? Mas assim, na clássica, se vocês forem ouvir um astrólogo clássico, exclusivamente clássico, aqui falando que aqui no canal a gente mistura muito. Aliás, se você ainda não deixou sua curtida, o seu comentário, o seu momento é esse. Se inscreve no canal, vem numa live domingo, 10 horas da manhã, que a gente tá sempre fazendo, tá? Então ontem também teve, em tese, tá live. E eu também faço consultas individuais que eu sempre deixo para vocês aqui embaixo na legenda, tá? Mas e vamos voltar para o assunto central, que para nós é a nossa situação é que se você for ouvir um astrólogo clássico, ele vai falar assim: "Cara, tá muito sério, dia 19, 20 e 21 não feche acordos, não assine papéis, não faça reuniões muito cruciais para você, porque você pode se atrapalhar com as palavras, você pode não lembrar o que você tinha que trazer para as pessoas, tá? Você pode se embaralhar com documento, você, aplica para uma prova, aplica para um documento nesses dias 19, 20 e 21, vai atrasar, pode ser alguma coisa errada, o trânsito fica pior, por N motivos, pode ser chuva, pode ser outras coisas, tá, mas a gente tem uma piora no trânsito dos dias 19 a 21, né, e a gente também pode ter muitos problemas com tecnologia, 19, 20 e 21. Fora que as pessoas estão meio, você fala: "Caramba, essa pessoa eu tô falando com ela, mas ela não tá prestando atenção no que eu tô falando", sabe. Então, tem essa questão avoada que faz com que a gente às vezes cometa alguns erros. Então, o ideal é evitar esses dias 19, 20 e 21. Começo da semana tá como para nós? O começo da semana tá bem interessante, o final de semana também tá bem interessante, tá? Então, a semana tá começando numa energia de lua cheia.
A Lua está em Libra e forma um trígono com o Sol. Então, nessa segunda-feira, dia 17, a gente tem um dia super mental, tá? Porque a Lua está em Libra durante a maior parte do dia. Consigo julgar várias coisas na minha vida. Tem um Sol ainda em Aquário, né? Nos últimos graus de Aquário, tudo bem, mas tá ali em Aquário, né? Então, a segunda-feira, para mim, é um dia que podem sair muitos acordos, muitas análises daquilo que a gente está fazendo. Eu me sinto mais sociável. É um dia bacana para ter evento, às vezes, numa segunda-feira não vou ter evento na minha vida pessoal, mas às vezes na empresa pode ser que seja um dia, né? Pode ser que seja um dia em que a gente também consegue se comunicar com as pessoas, às vezes até sem sair de casa, né? Pelo meu celular, eu vejo pessoas, eu falo com as pessoas, então tudo isso é positivo na segunda-feira, tá? Às 21h18, a Lua tá entrando em Escorpião. Aí ela vai passar em Escorpião a terça-feira. Também não é um dia ruim para mim, tá? Mas já tem uma quadratura aqui de Plutão, né? Que tá em Aquário, a Lua, que tá em Escorpião. Então, é um dia, terça-feira, dia 18, com algumas tensões internas. Algumas tensões internas, né? Algumas ansiedades, algumas sensações de que eu tenho algum tipo de restrição, mas na prática a Lua tá bem com Mercúrio. Eu consigo comunicar, consigo negociar, né? Não é dos dias mais atingidos por aquela quadratura que eu falei do dia 20. Então, as coisas estão tranquilas e o Sol vai entrar em Peixes às 7h06 da manhã. Na quarta-feira, o negócio começa a esquentar. Tá? A Lua tá em Escorpião o dia inteiro, ainda tá na fase cheia. Só que qual que é a situação? Já recebe uma oposição de Urano. Aqui eu já tenho um dia mais ansioso. Um dia que para trabalho ainda pode ser positivo, mesmo com as influências do dia 20, tá? Mas aqui eu já tenho que tomar mais cuidado com a minha fala, com a minha comunicação, com a maneira como eu me mostro para as pessoas, com a minha dispersão. Então eu tenho que filtrar muitos assuntos para que eu consiga conduzir eles com tranquilidade. Porque não vai ser qualquer assunto que eu vou conseguir conduzir nesse dia, tá? No dia 20 é o pico do aspecto da quadratura. Então, super dispersão, problemas na fala, na comunicação, redes sociais, trânsitos. Fechar contrato nesse dia, será? Será que fechar uma negociação de meses nesse dia? Eu não fecharia, tá? Eu acho que dá um monte de erro depois. Outra questão, a Lua tá entrando em Sagitário de manhã, 9h54 no horário de Brasília, e tá minguando, né? Ela vai minguar mais tarde, 2h32 da tarde. Então, a formação dessa Lua minguante, ela na verdade é super legal para nós, mas ela vai carregar esse problema de dispersão nela. Depois aí eu vou fazer mais vídeo aqui falando dessa lua minguante Sagitário. Mas o lado bom dela tem um resgate energético para nós, tá? Ah, mas tá minguando. Tudo bem. Então é um resgate energético para você entender o que você tem que tirar da sua vida, mas você se sente com fé. Com fé, e a gente ainda tem um quadro que a gente consegue criar alianças. Tô com amigos na minha vida, tô com parceiros amorosos que se encaixam na minha vida, que fazem sentido pra mim, tá? Não está mal essa lua com a Vênus, que tá em Áries. Depois a gente vai falar mais disso, tá? Mas não é uma lua minguante ruim, é uma lua minguante muito boa. Ela abre uma semana, 6 dias, na verdade, do dia 20 ao dia 26, muito positiva para finalizar assuntos que estão em andamento, tirar preocupações da sua frente, tá? Só que nesses dias especificamente, 19, 20 e 21, a nossa produtividade não tá muito boa, tá? E a lua minguante ainda carrega um pouco dessa energia de dispersão durante esses 6 dias, mas o quadro mais delicado é do dia 19 a 21, tá? Aí a gente vai ter na sexta-feira, a Lua em Sagitário durante todo o dia. Essa sexta-feira, ela é assim, o gosto do que eu tô trazendo para vocês, que é, eu não acabei de falar que é uma lua minguante bacana para relações, né? Tanto para você fortalecer relações com quem você ama, para você sair, ver gente, tudo bem, né? Só que é a específica questão ali da dispersão e da falta de foco, tá? Nesse dia 21 já sabe, se você tem muito trabalho para você fazer, se você tem muita reunião, se você tá com a agenda cheia, tem uma grande chance de você desmarcar os seus compromissos, outras pessoas desmarcarem, a gente tá com preguiça, tá? Estamos com preguiça nessa sexta-feira também. No sábado, a gente vai ter um final de semana muito interessante, porque Mercúrio e Marte estão em trígono, eles estão bem colocados aqui no domingo, dia 23. Então, o final de semana passou dia 21, né? Então, dia 22, 23, a gente volta a ter um gostinho de produtividade. O final de semana, 22, 23, pode ser interessante para sair, ver gente,
conversar, entrar em contato com amigos antigos, conhecer amigos novos, flertar em algum sentido poderia ser interessante, tá? A lua tá minguante, a gente sabe que não é a melhor lua possível para conhecer gente nova, mas Marte e Mercúrio se protegem ali mutuamente, então eles abrem um campo social, eu tô flexível, as pessoas estão mais maleáveis. Então, um fim de semana legal para alguns eventos, tá? No dia 23, Marte vai recuperar seu movimento direto. Ele ficou meses retrógrado, tá? Ele tá voltando a andar para frente, ainda tá em Câncer. No dia 23, a gente pode até sentir uma energia de Marte mais intensa, porque é o dia que ele tá ali estacionário, parando de retrogradar, voltando a andar para frente. É uma energia meio intensa, tá? Mas eu acho que é interessante aí até pro campo amoroso, tá? Eu acho que pode ser interessante apesar dos pesares, certo? E aí a gente finaliza essa semana no dia 23 ou começa, né, dependendo do seu ponto de vista, só que, vai finalizar então com essa energia de lua minguante, e a lua vai ficar nova em peixes só no dia 27.